Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 119. Quero convidá-lo a abrir comigo a Escritura, Salmo 119. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões nesse Salmo. De fato, hoje nós vamos iniciar uma nova sessão das 22 que ele contém. 22 sessões com 8 versículos, né? Cada uma são 176 versículos, esse Salmo. Nós estamos, pela bondade de Deus, caminhando desde o primeiro versículo, e hoje nós vamos iniciar mais uma sessão. Então vamos ler do verso 73, para termos conhecimento de toda essa perícope, até o verso de número 80, embora nos detenhamos essa manhã no versículo 73. A palavra do Senhor assim nos ensina. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, mais um dia do Senhor, tão importante para nós como igreja, claro, para a tua glória e teu louvor, juntos aprendermos da tua palavra. Nós precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Abençoa a tua igreja, dá-nos a porção que precisamos para prosseguirmos, servindo ao Senhor com amor. E esse amor, claro, o fruto dele será a obediência, sem considerar de maneira nenhuma os teus mandamentos pesados. Porque para aqueles que te amam, a tua lei não é pesada. Pelo contrário, ela refrigera a alma, ela restaura a alma. E nós precisamos da tua lei, da tua palavra, para vivermos em amor. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, teu povo em toda a face da terra, que te invoca com sinceridade, em nome de Jesus. Amém. De fato, irmãos, é uma imensa alegria nós prosseguirmos no aprendizado deste salmo. Nós, então, continuaremos assim, percebendo a excelência da palavra de Deus e o permear da mesma em todas as áreas de nossa vida. Interessante que você, quando vai lendo o Salmo 119, você, de repente, pode pensar, entenda, falando aqui de forma humana, que parece que é repetitivo. Às vezes, não sei se você já teve essa impressão. Eu já ouvi alguém dizer para mim assim, não parece ser repetitivo algumas coisas, né? Embora isso não seja algo passível de censura, porque a repetição é um método divino, porque também nós continuamos desobedecendo, né? Então nós precisamos todo o tempo ouvir as mesmas verdades, porque nós somos também repetitivos na desobediência. Então nós precisamos da verdade do Evangelho, constantemente nos ensinando os princípios da fé, para que não venhamos nos apartar da palavra de Deus. Porém, quando você se detém mais em considerar o Salmo 119, você vai observar isso que eu aqui quero enfatizar com os irmãos, que é a excelência da lei de Deus, a excelência da palavra de Deus, e ela permeando toda a nossa vida. Cada versículo salmista traz uma nuance diferente da vida, ou da maneira que a palavra se relaciona com a sua vida, com um todo, enfim, em todas as coisas. Seja na sua individualidade, seja na sua devoção, seja nos seus temores, seja nas suas vitórias, seja nos seus fracassos, a família, no trabalho, no culto. De todas as formas, o salmista entende que a palavra, ela é sim pertinente, relevante, aplicável e determinante para a vida daquele que conhece o Deus da palavra. Certo? Isso é muito importante. Então nós vamos começar aqui mais uma perícope, né? E o que é maravilhoso é prosseguirmos no aprendizado com o salmista, né? E o que nós vamos aprender
aqui logo de princípio, né? Antes de tudo, falando no ensino que deve ser trazido à memória, nós temos que relembrar mais uma vez, aqui a igreja, que uma verdadeira teologia, ela se consuma em oração. Sempre isso. O salmista ele não vai ter receio nem cerimônia de orar novamente. Veja que no versículo 73 ele está falando com o Senhor. Ele diz, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me. Ele está orando, ele está falando com o Senhor. Então, todas as vezes que nós quisermos falar de boa teologia, consideremos a vida de oração do teólogo, embora ela não precise ser exposta, mas isso vai ser o carro-chefe daquilo que ele vai apresentar, ou seja, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus e a transparência dessa comunhão percebida da vida daquele que de fato conhece a Deus. Você vê, por exemplo, o texto de Gênesis, quando vai tratar na genealogia ali no capítulo 5, né? E ele vai falar de Enoque, ele vai dizer que Enoque andava com Deus. E é exatamente isso, andar com Deus, a comunhão com Deus. Quem mais aprende da palavra, mais fala com Deus da palavra, mais ora. E com o Senhor prossegue em comunhão. Então, por isso que é algo importante nós considerarmos aqui no Salmo 119, que por muitas vezes, várias vezes, podemos dizer de forma constante, o salmista está orando e registrando a sua oração. Ele está buscando a presença do Senhor com a palavra de Deus. E isso, como eu falei aqui outra vez para os irmãos, eu lembro, certa feita, quando eu estava em sala de aula no seminário, e falando sobre essas questões de vida prática, vida cristã, e um aluno perguntou ao pastor, né, como era a vida de oração do pastor, que ele estava ali nos ministrando a aula. E ele disse assim, olha, para mim a oração é um resultado inevitável da minha leitura bíblica. E eu nunca esqueci isso. Então, a partir do momento que eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. Eu não consigo ler a Bíblia sem orar. Ele disse, eu não consigo passar pela Escritura de modo assim, com rapidez, com celeridade, né? E naquele momento, quando eu ouvi aquilo ali, me impactou bastante e passou a determinar muito da minha devoção diante do Senhor. Ou seja, de modo que às vezes eu não consigo avançar muito, não é? Porque às vezes nós vemos, já falei aqui para os irmãos, plano de leitura anual bíblico, bom, leia a Bíblia quantas vezes na vida você puder. Mas às vezes esses planos estabelecem um ritmo de leitura que não lhe permite parar para refletir. Se você, tudo bem, fizer a sua leitura anual e conseguir também ter um tempo para considerar um versículo, considerar um parágrafo, aquilo em meditação, aquilo em oração, maravilhoso. Mas não leia a Bíblia apenas para cumprir uma tabela de leitura anual, mas leia a Bíblia para ouvir a voz de Deus e falar com Deus a palavra. Eu creio que é isso aí que nós perdemos, que também se traduz hoje no movimento teológico brasileiro, ou até mesmo internacional, de que nós precisamos voltar a considerar a vida de oração com as Escrituras. Orar as Escrituras. E é exatamente isso que nós percebemos aqui no salmista. Quando ele destaca a excelência da palavra de Deus, ele vai destacar, claro, pela prática dele, uma vida de oração. Mas além disso, o que é que nós podemos aprender aqui? Veja, versículo 73, o salmista vai considerar a relação da palavra com a criação. Lembra que nós falamos que ele vai sempre tocar em algum ponto, tocar em algum assunto e mostrar como a palavra é aplicável. E ele vai dizer no verso 73, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Então o salmista vai considerar primeiramente aqui o Deus que o formou. Ele está considerando o Deus que me formou, o Deus que me fez. E isso é maravilhoso. Ele observa o Senhor Deus como seu Criador. De fato, ele pondera sobre essa verdade em outro salmo, como nós vamos observar aqui, destacando a importância da criação para a sua relação pessoal com Deus. Salmo 139, um pouco à frente, veja. Veja como esse movimento é importante para o salmista. Ele vai dizer assim, Salmo 139... verso 13 em diante, ele diz assim, até o verso 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem.
Nesse momento ele está considerando como obras admiráveis a criação do seu ser no útero de sua mãe. Prossiga. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Essa verdade, então, inspirava o salmista na relação com Deus. Considerar que Deus o trouxe à existência e que também o moldou. Perceba, no versículo 73 do Salmo 119, existem aqui duas ideias que o salmista apresenta. Primeiro ele diz, as tuas mãos me fizeram. E na sequência ele diz, e me afeiçoaram. O que ele está destacando é que Deus o trouxe à existência e que Deus criou, delineou as suas feições. Aqui, afeiçoar é que Deus lhe deu forma no útero da sua mãe. Ou seja, cada traço, cada aspecto fisionômico seu, cada realidade do seu corpo, foi Deus como grande tecelão trabalhando no útero de sua mãe. As tuas mãos me fizeram, ela me trouxe à existência, e tu trabalhou em cada detalhe meu, tuas mãos me deram as feições que eu tenho, as feições que eu possuo. Isso era um pensamento sublime para o salmista, que nós vemos que no Salmo 139 ele destaca ainda mais isso, como que ampliando a visão teológica microscópica, quando ele diz, me entreteceste no ventre de minha mãe. Quem foi que disse que a teologia não tem, né, sua realidade científica, não é? E isso é maravilhoso. Cada detalhe da sua vida foi, de fato, delineado pelas mãos poderosas e amorosas do Deus bondoso. O que o salmista destaca aqui, irmãos, é que Deus é poderoso e Deus, ele é sabiamente amoroso. Porque Deus trazer a vida à existência, só Ele pode fazer isso. E Ele trabalhar com a vida no útero de cada um de nós, considerando até mesmo a criação do próprio Adão, que Ele formou o homem, isso mostra um amor que trabalha como um artífice para expressar a sua beleza e a sua glória. Por que esse pensamento é importante, né? Por que o salmista traz isso à tona nesse momento? Isso lembrava quem ele era. Eu creio que a compreensão da doutrina da criação, uma delas, as aplicações que nós podemos observar aqui, é que nós precisamos lembrar que nós não nos trazemos, não nos trouxemos à existência. Nós não nos bastamos, nós não somos autossuficientes. Salmista, então, ele lembra que Deus o trouxe à existência. Deus, como ele diz aqui, as tuas mãos me fizeram, eu não me fiz. Não sou eu que me determino. De fato, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, procede da tua mão. Isso mostra quem nós somos e quem Deus é. Ele é Criador, nós somos criaturas. E a palavra de Deus traz essa percepção determinante para nós. Quem é o seu Criador? Quem é o meu Criador? Isso é muito importante para nós reconhecermos a nossa finitude. No mundo de hoje secularizado, nós achamos que, como seres humanos, nós somos infinitos em nossa produção, ou infinitos em nossa autodeterminação, e isso é muito ensinado hoje na sociedade. Você é a pessoa, você é o cara, você que tem direito a tudo, você que se determina, você que estabelece os seus dias. Não é isso. Isso revela dependência. Isso mostra que, se não for o Senhor constantemente nos mantendo, nós de maneira nenhuma podemos permanecer na face dessa terra. E além de trazer uma percepção aqui, clara, identitária de quem nós somos, traz também uma percepção identitária de quem Deus é. Soberano, Criador, infinito e poderoso. Só Ele tem o poder, como diz o apóstolo Paulo, a imortalidade. Só Ele. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, diz o salmista. Em um mundo cada vez mais secularizado e aparentemente autônomo, né? Vamos dizer assim. O homem se esquece
que deve sua existência a Deus, bem como se vê, muitas vezes, independente na sua vida e na manutenção da mesma. E isso é soberba. Soberba não é apenas ser alguém desagradável. Alguns conseguem, além de viverem de forma distante de Deus, ainda são pessoas desagradáveis. Existem esses, né? Existem essas pessoas que são desagradáveis na sua postura, na sua conduta, que exalam soberba. Mas a soberba, como nós temos considerado aqui, à luz das Escrituras, ela é uma afronta ao Deus Altíssimo, estabelecido desde o Éden, quando nossos pais entenderam que poderiam ser deuses. Nunca seremos deuses. Tuas mãos me fizeram, tuas mãos foi que delimitaram o meu ser, enfim, a minha vida, todo o aspecto da minha alma e da minha biologia. Tudo vem das mãos de Deus e tudo depende do Senhor. Você considera o fato de ter sido criado pelo Criador? Ou você acredita que é resultado de processos aleatórios, de sopas cósmicas aí, que lhe trouxeram a existência? Isso lhe traz gratidão? Isso lhe traz amor? Isso faz você se perceber como uma criatura e lhe traz um abatimento, no sentido de você perceber a soberba da incoerência de uma vida à parte de Deus e dizer: Senhor, foi Tu que me fez, foi Tu que delineou todo o meu ser, então, Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu busco a Ti. É uma alegria e gozo para o fiel entender que foi feito com amor e sabedoria pelo Deus Todo-Poderoso. Porque para o crente, isso não é uma questão de, vamos dizer assim, de aviltamento, pelo contrário. Para o crente é um prazer, um deleite saber que um Deus tão sábio, tão poderoso, o trouxe à existência com sabedoria e com amor. Versículo 73 ainda, observa, ele diz que o Deus que o fez, ele diz: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Que beleza isso. Isso aqui, como o salmista consegue, numa sentença, apresentar muitas vezes o todo da nossa existência. Deus me criou para que eu seja um eterno discípulo. Que bênção isso, né? Ele diz assim: tu me fez, tuas mãos me deram as feições que eu tenho. Então, para o que eu fui feito? Aí ele diz: ensina-me. Não é? Se você for observar uma visão secularizada, o homem é apenas o quê? Um animal, para cumprir o seu ciclo biológico. Né? Me lembro quando eu estudava, né? Criança, aí vem, lembra aquela, não sei qual é a série mais, né? Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Onde está a eternidade? Tudo bem, eu sei que a escola não é igreja. Mas é uma visão tão fatalista, né? Eu fui feito para aprender. Eu fui feito para estar constantemente aos pés do Deus Todo-Poderoso e conhecê-lo. Por isso que Deus coloca o homem no Éden e já fala com ele. Mesmo no contexto de perfeição, o homem necessitava de revelação. Deus diz para Adão quem ele é, Deus diz o que ele tem que fazer, Deus apresenta para ele a mulher, cria a mulher e traz até Adão. Então o salmista, ele entende algo muito maravilhoso, ou seja, ao considerar o amor e a sabedoria da criação, ele meditou na dedicação, na beleza e na complexidade da mesma, para enxergar a grandeza de Deus, primariamente em si, primariamente no seu corpo. Tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Então ele disse: se Deus me fez com toda essa complexidade, com toda essa beleza, considerando a sua própria criação e o mundo, Deus quer nos ensinar muitas coisas. Veja, esse movimento é o que nós encontramos também no Salmo 139. Vai mais uma vez para o Salmo 139.
Aliás, vem comigo mais uma vez para o Salmo 139. Ele diz assim, nós lemos do verso 13 ao verso 16, em que ele considera a maneira assombrosa, ele fala, com que Deus o havia criado. Veja no verso 17. Diante disso, ele diz assim, olha, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus o quê? Pensamentos. Então, ao olhar para a complexidade da criação, o salmista entende que Deus quer transmitir pensamentos. E a mente dele para a nossa mente. Não é apenas olhar para o mundo e dizer que o mundo é belo, é grandioso, e que isso nos leva à percepção, quem sabe, de um certo design. Valeu, é bom também. Mas a criação, a arte, a beleza de tudo que Deus trouxe à existência é a comunicação da mente de Cristo para nós. Quão maravilhosos são os teus pensamentos. Verso 18. Aliás, ele ainda diz assim, e como é grande a soma deles. Verso 18, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Daí nós observamos, que é interessante isso, que a estutícia, a estupidez, a cultura que, vamos dizer assim, me permita a palavra, idiotiza a nossa geração, afasta o homem da verdadeira cultura bíblica, da compreensão das coisas à luz da eternidade. Somos a geração cada vez mais tosca, uma geração que não medita, uma geração que não lê, uma geração que não lê a criação, que não considera a grandeza de Deus mediante as obras das suas mãos, mas se detém unicamente na gratificação animal e bestial dos seus prazeres. Por isso que o diabo trabalha nisso. Nós vamos observar hoje à noite no nosso sermão como o diabo trabalha na humanidade. Vamos observar em um ponto do sermão. O fato é que esse movimento, ele é constante por parte de uma alma regenerada. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 1, eu não vou abrir com os irmãos, eu quero que os irmãos venham para o Salmo 19, a princípio. Paulo vai dizer que o que de Deus se pode conhecer é manifesto através das obras que ele criou, tais homens são por isso indesculpáveis. Porque a mente de Deus é transmitida na sua criação. Compreensão, a complexidade, o amor, a sabedoria, poder. Tanto que Paulo vai dizer isso. Sua divindade, seu eterno poder. No Salmo 19 é a mesma coisa. Você vê o Salmo 19, o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia faz declaração, outro dia, uma noite discursa, outra noite, não há palavras. Ou seja, existe sermões dioturnos, pregações, ensino, mas os homens entendem que o mundo é como é, sempre foi, e é fruto apenas de quê? Precisa-se de mais fé para se asseverar um ateísmo. A alma regenerada contempla a criação e em louvor e adoração busca mais ainda compreender a redenção. Que beleza, né? Por quê? Se Deus empenhou tanto amor e sabedoria para criar, o que podemos esperar dele ao recriar todas as coisas? É por isso que, em João capítulo 1, quando João vai falar da redenção de Cristo, ele fala de uma linguagem criacional. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o verbo que criou é o verbo que recria, o verbo codificou a sua verdade na criação e a estampou na redenção. A alma regenerada olha e diz, meu Deus, se existe tanta glória em um mundo
que está fadado a passar, o que dirá do mundo que há de vir? Então ele diz: tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me. Ensina-me. Por isso que o salmista apela para a promessa e ora ao Senhor, né? No versículo 73, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me, Senhor. E a promessa de Isaías 54, verso 13, que o Senhor, ele fala, o mestre ali, para os seus discípulos, mas o texto de Isaías diz para nós, veja, Isaías capítulo 54, versículo 13, diz: todos os teus filhos. Quando nós vemos essa linguagem, a linguagem de criação, de geração, embora Jesus seja o único gerado do Pai, nós compreendemos o fato de Deus nos trazer a existência. Todos os teus filhos serão ensinados de Yahvé. Todos. E será grande a paz de teus filhos. Então a paz vem mediante o magistério de Yahvé, nos transmitindo a mente de Cristo, no poder do Espírito Santo. Perceba a gloriosa complexidade da criação, que aponta, claro, para um Deus bondoso e disposto a ensinar em misericórdia. Que beleza, não é? Então Deus, todo dia, todos os dias, todo instante, todo momento, Deus está ensinando a gente. Por isso que as coisas são repetidas na Bíblia. Venha cá. Ele diz B com A, aí você, B, não. B com A, B, não. Até que nós entendamos, cada vez mais prossigamos na escola do Espírito Santo. Peçamos ao Senhor, irmãos, que sempre nos ensine. É aí que vem a minha preocupação. Nós temos que suplicar ao Senhor que seu Santo Espírito jamais deixe de nos ensinar. Precisamos aprender mais da criação e da redenção. Devemos orar, né, dizendo ao Mestre: Mestre, bendito, vem nos ensinar. Quero concluir, volto comigo para o Salmo 73, Salmo 119, verso 73, onde ele vai dizer algo também que é determinante nesse ensino, é onde nós concluímos essa manhã. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Então veja, ensina-me para que aprenda, parece redundante, né? Mas não é. Porque de fato existe ensino sem aprendizado. Mas o ensino divino, de fato, ele visa sempre o aprendizado. Mas não é a prioridade do Espírito Santo uma compreensão acadêmica da verdade. Interessante isso. Certo? Não é prioridade do Espírito Santo uma compreensão acadêmica da verdade. Deus, ao nos ensinar a sua palavra, não estabeleceu faculdades teológicas. Deus, ao nos ensinar a sua palavra, ele se fez homem. Interessante isso. E de modo que você vai perceber que desde a realidade veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, é sempre Deus vindo e falando com o homem em linguagem humana, em forma humana. Esse é o método que nós vemos em toda a Escritura. Uma compreensão prática dos mandamentos. Ensina-me para que eu aprenda, ele diz, os teus mandamentos. O registro da revelação é um registro da ação divina em ensinar o seu povo na vivência comum. Homens e mulheres simples foram contemplados com sabedoria divina provinda do Deus comprometido com o ensino. Quando Deus quis se revelar a Abraão, tirou ele da cidade mais profícua da sua época. Tirou ele da cidade
a mega cidade, considerando aqueles dias, onde ele poderia aprender, enfim, com magos, etc. Não foi isso que Deus fez. Deus chegou para Abraão e disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai. Vai para onde? Depois eu lhe digo. Simplesmente vamos caminhar, meu amigo. Vamos peregrinar. Eu quero andar com você. O que eu quero é caminhar com você. Todos os dias. Às vezes você não vai saber para onde, às vezes você não vai entender o porquê, mas eu estarei com você todos os dias. Essa é a ideia do ensino bíblico. Do ensino divino, melhor dizendo. Tem um livro, eu não li esse livro, mas tem título de livro que marca, né? E para mim marcou esse título pela simplicidade. Ele nos deu histórias. Aí eu gostei do título. Por quê? Porque Deus, Ele não nos dá um manual. Né? Primeiro ponto, aprenda aí, teologia propriamente dita, tem o seu valor, não tem. Capítulo 2 da Bíblia, pneumatologia, não. Quando Deus vai libertar o povo de Israel da terra do Egito, está lá em Êxodo, que foi-se um homem da casa de Levi, tomou uma mulher da casa de Levi e nasceu Moisés. E quando Moisés entendeu que estava pronto, depois de ter estudado toda a ciência dos egípcios por 40 anos, ao ponto de usar da força para matar o egípcio, Deus disse: não está pronto ainda. 40 anos no deserto. Como eu gosto de falar para os irmãos aqui, sol na muleira, trabalhando, andando de paranjana, lidando com aborrecimento. Depois de 40 anos na vida comum, Moisés, agora você está pronto. É assim que Deus nos ensina. O salmista então entende isso, ele diz: eu quero aprender os teus mandamentos, eu quero ser ensinado por ti e aprender sabedoria. Provérbios 1, você está pertinho aí, veja o que está escrito, ó, Provérbios 1. Eu gosto demais, enfim, Salmos e Provérbios, né? É uma beleza. E já disseram que não tinha como deixar esses livros separados, né? Salmos é o seu caminhar com Deus e Provérbios é o seu caminhar entre os homens com Deus. É muito interessante aqui. Por quê? Porque quando você fala de Provérbios, você fala de Eclesiastes, enfim, de Cantares, você está falando de uma literatura que é denominada teologicamente como uma literatura sapiencial. Literatura de sabedoria. O que é que você espera? Né? Proposições filosóficas profundas da própria divindade. Mas olha o que está escrito: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, olha só, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. A justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para dar juízo aos jovens. A juventude é a época que a gente pensa que sabe tudo, faz as piores besteiras, para no futuro chorar por entender que não sabia de nada e poderia ter tido uma vida melhor. Não é? E Provérbios, quando você vai ler Provérbios aqui, ele vai falar de quê? Cuidado com a mulher adúltera, fuja da janela dela, cuidado com as amizades, abra do olho, amiguinho chamando você para ir para um lugar, dizendo que é seu amigo, não é. Cuidado, olhe, negócio de pegar dinheiro emprestado, tenha cuidado, quando você emprestar também tenha cuidado, isso aí dá problema. Provérbios é assim. Ensinando a viver. Não é como hoje nós estamos vendo. Você quiser aprender tudo sobre Apocalipse, primeira aula grátis, e as outras para você por apenas R$10 de R$ 9,90. Isso não é o reino de Deus, irmãos. Nós estamos precisando jogar essas mesas para cima e dizer para o povo: a minha casa será chamada casa de oração. Isso é gnosticismo, retido pelas plataformas virtuais e liberadas pelos cartões de crédito.
a vida, o Evangelho, a verdade do Evangelho, a verdadeira sabedoria, entender quem Deus é, consiste em saber viver e não em saber saber. Eu gosto sempre dos apóstolos também, e aqui concluo com os irmãos, que eles, quando vão falar da cristologia, da beleza de Cristo, eles sempre vão aplicar as realidades. Eu tomo como exemplo clássico Efésios 5,18, quando Paulo vai dizer, ser cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos, e na sequência ele fala, maridos, amai vossa esposa, ser submissos, pais, não provoque seus filhos a ira, filhos, honrem seus pais, senhores, cuidado, vocês têm Senhor no céu, não maltrate seus servos, não sejam respondões, usando também já outro texto, enfim, vivam no poder do Espírito Santo. No que consiste o conhecimento? Saber ou saber viver. É importante saber. Mas o mais importante é o amor que sabe viver para a glória de Deus. Esse é o propósito dos mandamentos. Esses são os que de fato são ensinados por Deus e evidenciam isso no seu viver. É assim com você. Irmãos, Deus nos criou. Veja o versículo 73, concluindo. Ele diz: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Deus nos criou de forma assombrosamente maravilhosa. Nisso está o seu amor e a sua sabedoria. Os fiéis quererão crescer nesse ensino de amor e sabedoria. Ensina-me, vivendo vidas que reflitam temor, reverência e piedade, para que eu aprenda os teus mandamentos. Eis o verdadeiro saber, eis os verdadeiros discípulos do Mestre bendito. Amém. Pai, nós te louvamos por tua palavra, e a tua bênção possa ser sobre nossas vidas, possamos crescer no amor por ti, tua palavra, em vidas autênticas. Guarda a tua igreja, nos ajuda, Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.